Salve, sextuano! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa terceira aula da semana número 6. O assunto da aula de hoje é transformações das unidades de comprimento. Nós estudamos aí várias unidades de comprimento, né? Quilômetro, hectômetro, centímetro, decímetro. E agora, como que eu faço para converter de uma unidade para outra? Tem um jeito fácil, professor? Tem. E eu vou te ensinar. Então, quer aprender? Presta atenção e vem comigo. Olha só, como nós já estudamos, nós sabemos que o metro foi a unidade padrão aí adotada pelo Sistema Internacional de Medidas. E que a gente tem submúltiplos do metro, que são menores que o metro, e temos também os múltiplos do metro, que são conjuntos maiores que o metro. Agora, tem uma relação muito legal de se estabelecer aqui entre essas unidades de medida. Repare o seguinte, ó, que entre essas unidades de medida, a maior delas, né, é o quilômetro, certo? Mas o quilômetro, repare bem, ó, vamos comparar com a unidade de medida inferior ao quilômetro. Qual é a unidade de medida inferior ao quilômetro? É o hectômetro. Repare que o quilômetro ele é 10 vezes maior que o hectômetro, não é mesmo? Ó, 10 vezes 100 dá 1000. Então o quilômetro ele é 10 vezes maior que a unidade inferior a ele, que é o hectômetro. Por sua vez, o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro, certo? Então, ó, 10 vezes 10 dá 100. Então, o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro. Vamos continuar a nossa sequência. O decâmetro, por sua vez, ele é 10 vezes maior que o metro. Então, o decâmetro, 10 vezes maior que o metro, certo? E quando eu vou do metro para o decímetro? Bom, o metro ele é 10 vezes maior que o decímetro também, certo? E a gente tem essa relação até o final. O decímetro ele é 10 vezes maior que o centímetro. Tá? 0,1 é maior que 0,01, 10 vezes maior. E o centímetro ele é 10 vezes maior que o milímetro. Você consegue observar isso na sua régua, né? A sua régua ela não está dividida em centímetros. Repare que entre um centímetro e outro da régua tem 10 milímetros. Significa o quê? Que um centímetro é 10 vezes maior que um milímetro. Ah, professor, entendi. Então, olha só, o que é importante você saber a sequência das unidades de medida, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E saber que uma unidade de medida vai ser sempre 10 vezes maior que a unidade de medida inferior a ela, né? O metro, o decímetro, né? Ele é inferior ao metro, ele é menor que o metro. Então, o metro é 10 vezes maior que o decímetro. O centímetro, ele é inferior ao decímetro, é menor que o decímetro. Então, o decímetro é 10 vezes maior. Agora, e se eu quiser pensar o contrário, professor? Se eu quiser fazer o caminho de volta, posso fazer o caminho de volta? Pode, claro. No caminho de volta, a gente vai usar a operação inversa, tá? Ó. Repare que cada unidade de medida que está aqui é 10 vezes menor que a unidade de medida superior, tá? Essa unidade de medida é 10 vezes menor que a unidade de medida superior. Essa unidade de medida é 10 vezes menor que essa, certo? Então, ser 10 vezes menor é o mesmo que dividir por 10. Tá certo? Então, se eu quiser fazer uma conversão de milímetro para centímetro, é só eu dividir por 10. Se eu quiser fazer uma conversão de centímetro para decímetro, eu divido por 10. E se eu quiser converter de decímetro para metro, divide por 10. E de metro para decâmetro, divide por 10. Por quê? Porque o metro ele é 10 vezes menor que a unidade superior a ele, que é o decâmetro. O decâmetro é 10 vezes menor que o hectômetro. E o hectômetro 10 vezes menor que o quilômetro. Então é esse quadro resumo que a gente vai ter que utilizar, tá? Ele é a salvação da pátria aqui para nós. Lembrar que quando eu caminho para a direita, eu vou multiplicando por 10. E quando eu quiser fazer conversões no sentido da esquerda, eu vou dividindo por 10. Será que deu para entender? É fácil, gente. A gente vai pegar o jeito rapidinho. Ó. Vou dar um exemplo.
No dia a dia, assim, é muito comum a gente fazer conversões, por exemplo, de centímetro para milímetro, de centímetro para metro, de metro para quilômetro, de quilômetro para metro, né? É comum essas unidades. Dificilmente a gente vai transformar alguma coisa que está em quilômetros para milímetros. Para quê, né? Se está em quilômetros é porque é uma unidade de medida muito grande, é uma grandeza, é um comprimento muito grande, né? Para que eu vou transformar em milímetros? Mas no dia a dia a gente não faz isso. Mas para a gente treinar, né, esse cálculo de transformações, a gente vai sim converter algumas coisas. Por exemplo, vamos transformar 3 hectômetros. Eu quero transformar 3 hectômetros em decímetros, certo? Para eu chegar em decímetro, olha só, eu tenho que passar pelo decâmetro, depois eu tenho que passar pelo metro, para finalmente chegar no decímetro. Então, para eu passar 3 hectômetros em decímetro, olha o que eu tenho que fazer, ó. Do hectômetro para o decâmetro é vezes 10. Do decâmetro para o metro é vezes 10. Do metro para o decímetro é vezes 10. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 uma, duas, 3 vezes. Bom, mas multiplicar 3 vezes por 10 não é o mesmo que multiplicar por 1000? Hã? Multiplicar por 10, de novo por 10, de novo por 10, é o mesmo que multiplicar por 1000. Por que 1000, professor? Ó, um zero do 10, outro zero daqui, outro zero daqui, 1000, tá? Ah, mas então vamos fazer das duas formas para ver se dá igual? Vamos lá. Olha só. 3 hectômetros vezes 10 vai dar 30 decâmetros. 30 vezes 10 vai dar 300 metros. 300 vezes 10 vai dar 3.000 decímetros. Tá? Então, eu fui multiplicando por 10. Né? 3 vezes 10, 30. 30 vezes 10, 300. 300 vezes 10, 3.000. Aí, se eu tivesse multiplicado direto por 1000, 3 vezes 1000, 3.000. Então, aqui eu teria pego um atalho, né? Se eu bati o olho, vi que eu vou multiplicar 3 vezes por 10, então eu posso pegar um atalho e multiplicar direto por 1000. Dá no mesmo. Bom, aqui a gente fez um cálculo onde a gente caminhou para a direita. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Quero pegar 300 milímetros e quero converter para metros. Então, se eu vou converter para metro, eu vou caminhar para a esquerda. De milímetro eu passo para centímetro. De centímetro para decímetro. E finalmente eu vou chegar aqui nos metros. Certo? Agora, como é que a gente faz essa trajetória de milímetro para metro? A gente vai dividindo por 10, né? Ó, então, 300 vai dividir por 10. O resultado que der, eu vou dividir de novo por 10. E o resultado que der, eu vou dividir de novo por 10. O professor, mas dividir 3 vezes por 10 não é o mesmo que dividir uma vez só por 1000? É o mesmo, tá? Então, eu poderia pegar um atalho e dividir direto por 1000. Ah, mas eu gosto de dividir por 10. Sem problema, vamos dividir por 10. Ó, 300 dividido por 10 vai dar 30. 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 dividido por 10, eu posso colocar assim na forma de fração. 3 dividido por 10. Ou posso colocar o resultado. 0,3, né? 3 décimos é igual a 0,3. Então, eu tenho 300 milímetros é igual a 0,3 metros. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos, gente? Então, na teoria é isso, tá? Guarda bem esse quadro. O esquema de flechinhas de ir multiplicando por 10 quando for caminhando para a direita e dividindo por 10 quando for caminhando para a esquerda. E tem que saber a sequência das unidades de medida, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? Vamos treinar um pouquinho então. Vou colocar na sua tela o quadro resumo, né? Bonitinho também. Eu gostaria muito que vocês, quando fossem fazer a tarefa, fizessem como o professor vai ensinar, tá? Usando atalhos. Olha só, eu quero passar de quilômetro para decímetro. Então, 25 quilômetros corresponde a quantos decímetros? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar o meu esqueminha. Ó. De quilômetro eu passo para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, e de decâmetro para metro, e de metro para
decímetro. Então, se você montar esse esqueminha cada vez que for fazer um exercício, nossa, você vai guardar isso aqui, ó, em 2 minutos. A sequência das unidades de medida de comprimento você vai guardar rapidinho, vai decorar, né? Vamos dizer assim, de tanto usar. Aí a gente sabe que quando eu for passar de quilômetro para hectômetro é vezes 10, de hectômetro para decâmetro vezes 10, de decâmetro para metro vezes 10, de metro para decímetro vezes 10. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Bom, se eu tenho 4 zeros, então eu vou usar o número 10.000. 10.000 tem 4 zeros. Para eu passar então de quilômetro para decímetro, é só fazer 25 vezes 10.000. Bom, e como é que eu faço 25 vezes 10.000? Ó, é fácil, hein? Eu copio o 25 que está aqui e acrescento 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, olha só, 25 quilômetros é igual a 250.000 decímetros. Percebe como é fácil, gente? Então, primeiro a gente monta o esqueminha das unidades de medida. Aí a gente vê se vai multiplicar ou dividir, né? Como está indo para a direita, vamos multiplicar por 10. Quantos 10? 1, 2, 3, 4. Então, eu usei 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 25, que era a quantidade de quilômetros, vezes 10.000. Bom, copiei o número 25 e acrescentei 4 zeros. Os 4 zeros do 10.000. 250.000 decímetros. Agora vamos fazer o de baixo, ó, 100 milímetros para decâmetros. Bom, vamos lá, ó, de milímetro, eu vou caminhar para trás agora, né? Vou caminhar para a esquerda. Passo para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, de metro para decâmetro. Opa, quase não coube. Certo? Cada vez que eu caminho para a esquerda, eu sei que eu vou dividir por 10. Então, vou dividir por 10, vou dividir por 10, vou dividir por 10 e vou dividir por 10. Então, olha só, dividir por 10, por 10, por 10, por 10, olha só, quantos 10 tem aqui? Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, dividir 4 vezes por 10 é o mesmo que você dividir uma única vez por 10.000. Tá? 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou pegar a quantidade de milímetros que eu tenho, que é 100, e vou dividir por 10.000, tá? Aí eu fiz a conversão. Agora, olha só essa divisão. Quando escrita em forma de fração, como ela fica? Se eu colocar em forma de fração, 100 dividido por 10.000. Eu posso simplificar a fração. Ó, eu tenho 2 zeros na parte de cima, que podem ser simplificados com 2 zeros na parte de baixo. Então, ficou 1 centésimo. Certo? Então, vamos lá. 100 milímetros corresponde a quantos decâmetros? 0,01. 0,01 não é 1 centésimo? 1 centésimo. Tá, ó, 1 centésimo, 0 unidade, 0 décimos, 1 centésimo. Tá? Então, 100 milímetros é igual a 0,01 decâmetro. Tá entendendo, gente? Vamos treinar mais um pouquinho. Olha só, o exercício agora é passar de hectômetro para milímetro. Bom, vamos pensar. Ó. Hectômetro é maior que o milímetro, então eu vou caminhar para a direita, né? Depois do hectômetro, eu tenho o decâmetro. Depois do decâmetro, eu tenho o metro. Depois do metro, decímetro. Depois do decímetro, centímetro. E, finalmente, o milímetro. Então, olha só quantas multiplicações por 10 eu tenho que fazer. Do hectômetro para o decâmetro vezes 10, do decâmetro para o metro vezes 10, do metro para o decímetro vezes 10, do decímetro para o centímetro vezes 10, do centímetro para o milímetro vezes 10. Bom, quantos 10 eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, multiplicar 5 vezes seguidas por 10 é o mesmo que multiplicar por 100.000. Como você sabe, professor, que é 100.000? Porque tem 5 zeros, né? 5 zeros. Então, eu vou fazer 2,5 hectômetros vezes 100.000. Bom, e aí? Quanto vai dar 2,5 vezes 100.000? Ó, muito fácil. A gente vai copiar o 2,5 e vamos acrescentar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí tem número decimal, né? Tem número com vírgula.
Então vamos pensar um pouquinho, ó. Aqui eu copiei o número sem a vírgula, tá vendo? Não tinha uma casa decimal? Então vem aqui e põe uma casa decimal. Então deu 250.000,0. Certo? Fácil, né? Ó, copiei o 25 sem a vírgula. Acrescentei 5 zeros. E aí eu considerei o fato de ter uma casa decimal. Uma casa decimal aqui, ó. Contei uma casa decimal, pus a vírgula. Então ficou 250.000,0. Só que a gente não precisa colocar um vírgula zero, né? A gente vai colocar só o 250.000. Então, 2,5 hectômetros equivalem a 250.000 milímetros. Agora vamos fazer essa de baixo aqui, ó. Do decímetro eu vou para o decâmetro. De uma unidade de medida pequena, né? Do submúltiplo eu vou para o múltiplo. Então eu vou caminhar para a esquerda. Do decímetro eu passo para metro e de metro para decâmetro. Certo? Então olha só, aqui é mais prático, né? Ó, eu vou dividir por 10 uma vez, porque eu estou caminhando para a esquerda. Divide mais uma vez por 10 e chegamos no decâmetro. Bom, dividir duas vezes por 10 é o mesmo que dividir uma única vez por 100. Certo? Por que 100? Porque tem dois zeros. Então vamos lá, a gente vai pegar a quantidade de decímetro que tem aqui, que é 0,3, e vamos dividir por 100. Vou colocar assim. Ah, agora não dá para cortar zero, professor. Como é que eu vou fazer? É fácil, ó. Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai copiar o 0,3. Vamos lá. Copiei o 0,3. E vou acrescentar dois zeros à esquerda. Por que à esquerda agora, professor? Porque você está dividindo, tá? Quando está multiplicando, acrescenta os zeros à direita do número. Quando está dividindo, acrescenta os zeros à esquerda do número. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Fazer a vírgula andar duas casas para a esquerda. Por que duas casas para a esquerda? Porque aqui eu tenho dois zeros. Se eu tenho dois zeros, a vírgula se desloca duas casas para a esquerda. Então ela vai sair daqui da onde ela estava, vai andar uma, duas, vai parar aqui, ó. Bom, chegamos no final. Então ficou 0,3 dividido por 100 é igual a 0,003. Ah, professor, eu não entendi muito bem essa aqui. A gente vai fazer outro, tá? Para treinar. Mas uma outra maneira da gente pensar é assim, ó. Cada vez que eu divido por 10, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Se eu dividir uma vez por 10, o número que era 0,3, não, quando eu divido uma vez por 10, vai ficar 0,03. Tá? Dividir uma vez por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Se eu vou dividir mais uma vez por 10, então a vírgula vai andar mais uma casa para a esquerda. Ela vai vir para cá, ó. Aí acrescenta um zero. Deu o mesmo 0,003. Vai ficar uma questão de escolha, né? Como você prefere fazer. Aí se dividir por 100. Se dividir por 100, duas casas para a esquerda. Tá legal? Por isso que eu acrescentei os zeros aqui. Bom, vamos trabalhar mais um exercício aí. Ó, dois mais comuns de acontecerem as transformações é passar de quilômetro para metro ou de centímetro para metro. Então vamos lá. De quilômetro para metro, a gente está saindo de um múltiplo do metro para chegar no metro. Então eu vou caminhar para a direita, né? De quilômetro eu passo para hectômetro. De hectômetro para decâmetro. De decâmetro para metro. Bom, cada vez que eu fizer isso é uma multiplicação por 10, né? Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Multiplicar 3 vezes por 10 é o mesmo que eu multiplicar por 1000, certo? Bom, quanto eu vou multiplicar por 1000? 3,75. E aí, como é que o professor ensinou você a fazer? Ó? Eu vou copiar o 3, o 7 e o 5, sem a vírgula. E vou acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto. Agora eu tenho que considerar as casas decimais. Ó. Aqui tinha duas casas decimais. Então eu vou lá no resultado, conto duas casas, ponho a vírgula. Então ficou 3.750. Tá? Então 3,75 quilômetros é igual a 3.750 metros. Beleza? Multiplicação é fácil, né? Você copia o número sem a vírgula, acrescenta a quantidade de zeros à direita e aí você vai considerar as casas decimais para saber onde colocar a vírgula. Olha só, uma outra forma da gente pensar também aqui na transformação de cima ainda é da seguinte maneira. Eu posso
copiar o número do jeito que ele estava. Tá? 3,75, né? 3,75. Aí eu vou multiplicar por 1000. Bom, multiplicar por 1000 vai fazer com que a vírgula se desloque 3 casas para a direita. Sempre que a gente multiplicar, a vírgula se desloca para a direita. 3 casas para a direita. 3 casas decimais para a direita. Certo? Bom, se ela vai se deslocar 3 casas para a direita, ela vai deslocar 1, 2, 3. Tá? Então, ó, estava aqui, andou 1, 2, 3. Repare que eu tive que ir acrescentando zeros, né? Até a vírgula se deslocar 3 casas para a direita. Essa aqui não precisa, né? Estava aqui, né? 1, 2, 3. Aí ficaria vírgula 0, mas não precisa colocar o vírgula 0 ali. Ia dar 3.750 da mesma forma. Eu ainda prefiro fazer assim. Eu copio o número sem a vírgula, acrescento 3 zeros daqui. E aí eu venho e conto a vírgula. 2 casas decimais, conta 2 casas, põe a vírgula. Tá? Dá 3.750. Agora, nesse aqui, ó, 105 centímetros para metro, eu estou num submúltiplo e quero chegar no metro. Então, de centímetro eu passo para decímetro, de decímetro eu passo para metro. Estou caminhando para a esquerda. Quando eu caminho para a esquerda, eu divido por 10. Bom, mas dividir 2 vezes por 10, professor, é o mesmo que dividir uma vez só por 100. Concorda? Claro, né? Então, vamos lá. Vou pegar o 105 e vou dividir por 100. Como é que eu faço para fazer essa divisão? Vou copiar o 105, copiei o 105. E aí eu vou fazer o quê? Vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Quando está na divisão, né, a gente desloca, ó, 2 casas para a esquerda. Na divisão, a vírgula anda para a esquerda. Assim como o sentido da unidade de medida, né? Na multiplicação, a vírgula vai para a direita. Na divisão, vai para a esquerda. Então, ó, 105 é um número que não tem vírgula. Então, eu posso imaginar o 105 como sendo 105,0, né? 105 inteiros. E aí, essa vírgula que não estava escrita, mas que ela existe, ela vai se deslocar 2 casas para a direita. Vai 1, 2. Vai vir aqui, né? Ó. Então, vou apagar o zero daqui para não confundir, né? Então, a vírgula que estava aqui, ela vai andar 1, 2 casas. Vai vir aqui. 1,05. Ok? Então, ficou 1,05. 105 centímetros é igual a 1,05 metros. Pessoal, eu peço então mais uma vez. Vai fazer um exercício de transformação de medida? Monte o esqueminha. Monte as setinhas. Vai multiplicando por 10, vai dividindo por 10. Ok? Isso vai ajudar muito você a memorizar essas unidades de medida. Vou deixar a tarefa então aqui no final do vídeo. Não deixe de fazer, não deixe de anotar as suas dúvidas. Tá? E qualquer coisa me pergunta quinta-feira na live. Fica com Deus, um grande beijo para vocês e até a quinta-feira.